para você, telespectador da Nova Diário do Brasil TV. Nós estamos aqui iniciando mais uma edição do programa Viva o Voto. Este programa que vai muito além das urnas. É um programa também de cidadania, da gente falar de assuntos relevantes, interessantes, de interesse público, né, que toca no nosso dia a dia aqui em Bauru e também na nossa região. E nós temos aqui a grata satisfação de receber hoje, em mais uma edição do Viva o Voto, a cofundadora e médica da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru, a tradicional AFAPAB, a senhora Kátia Caputo. Quem é que não conhece a Kátia Caputo aqui em Bauru e na região por esse trabalho, né, muitas vezes voluntário, que não tem hora e não tem dia para acontecer na instituição da AFAPAB. Nós mesmos na Câmara Municipal somos testemunhas presenciais de acompanhar o trabalho da Kátia, que está sempre lá buscando sensibilizar, mobilizar o parlamento, os legisladores, em busca inclusive de mais recursos para a instituição. Mas nós vamos saber dessas e outras histórias a partir de agora com a senhora Kátia Caputo. Em primeiro lugar, muito obrigado a senhora ter aceitado ao nosso convite, dona Kátia. Tá? E primeiramente a gente gostaria de saber da senhora, obviamente, como é que começou, né? Se algo motivou, o que é que levou a senhora realmente a se dedicar a esta causa que começou lá em 2009, nessa história brilhante da AFAPAB. Então, em 2009, né, primeiro, muito obrigado pelo convite, agradeço. Muito obrigado. Em 2009, eu mais 5 mães com os seus filhos autistas, que hoje a gente classifica como nível de suporte 3, nós não tínhamos onde colocar nossos filhos. Eu tive ainda a grata satisfação de ter uma escola muito boa, que me deu assim, muito respaldo com a minha filha, mas eles mesmos chegaram e falaram, a gente não sabe mais o que fazer. Né? Porque a Laura, um suporte 3, uma menina de 8 anos que usava fralda, não comia sozinha, né? Era totalmente dependente do outro. E eu, junto com essas outras mães, montamos a Associação dos Autistas e a Escola Professor Adolfo Menezes de Melo. Porque a AFAPAB, ela é mantenedora da escola hoje. Sim. E também na sede 2 da equipe multidisciplinar. Mas nós montamos inicialmente uma escola pela dificuldade que até hoje muitos dos nossos ouvintes, muitos familiares, eu acredito que ainda tenha, que é realmente os seus filhos estarem incluídos numa escola de forma adequada e realmente inclusos. Certo. Por gentileza, fala pra gente quantos alunos hoje a AFAPAB atende. Hoje a AFAPAB, depois de muita luta, né, nós temos hoje um convênio com a educação. E hoje nós estamos com 52 crianças na escola, chegando até o fim desse semestre a 62. E é assim, é muito triste, sabe? Toda semana tem uma família procurando vaga. Certo. Mas hoje nós não temos mais espaço, porque a nossa escola não fica mais que 5 crianças por sala e com um professor e 2 monitor. E a sede que nós estamos hoje não comporta a gente absorver mais crianças. Então hoje, uma coisa muito triste, a AFAPAB na escola não tem como dar vaga para nenhuma outra criança, a não ser que alguma desista. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente pede muito, né, que a gente possa estar indo para uma outra sede. Nós ganhamos um terreno da prefeitura, que nós estamos correndo atrás de recurso, né? Também fomos atrás do poder público para que o resto do terreno que a gente ganhou uma parte possa ser doada para a AFAPAB, porque qual é o sonho nosso, a AFAPAB? É nós termos um centro de referência para autismo em Bauru, onde nós possamos ter a escola especial para aquela criança a nível de suporte 3 precise, a equipe multidisciplinar para a criança que tem o diagnóstico precoce, tem intervenção precoce, a residência assistida para aquela mãe idosa que não sabe quem vai ficar com esse filho, não tem quem vai ficar, o centro-dia para o adolescente adulto, que é uma coisa que eu quero falar mais para frente, Sim. Porque muitos dos nossos adolescentes hoje ficam jogados num sofá com essa mãe sem poder trabalhar e fazer nada, ser produtiva,
porque esse menino nível de suporte 3, ele não tem como ir para o mercado de trabalho. Então, assim, são todas essas frentes que a gente luta todo dia. Sim. Agora, dona Cátia, nós acompanhamos aí, até a senhora vai realmente questionar e até atualizar os números, né? Mas a Organização Mundial de Saúde diz aí que há mais de 70 milhões de pessoas com transtorno de espectro autista no mundo, sendo que 2 milhões são aqui no Brasil. O que a senhora tem a dizer sobre esses números? Então, esses números, se vocês forem até dar uma olhada no próprio Insta, Face, vocês vão ver que esses números são de 2013. Então, a última estatística do Brasil foi feita em 2013, com esses 2 milhões de indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, e na época, cada 360 crianças nascidas no Brasil poderia ter TEA. Isso foi em 2013. Certo. Hoje, por fontes não oficiais, até revistas, pessoas que trabalham com autismo, se fala em 4,8 milhões de autistas no Brasil. E pelo CDC, que é o Centro do Diagnóstico de Doenças dos Estados Unidos, que tem uma estatística muito direcionada, muito séria em todas as doenças, cada 36 indivíduos que nasce, um pode estar dentro do transtorno do espectro autista. Certo. Bom, além da entidade da senhora e de outras do gênero, né, pelo país afora, sofrer muito com a falta de recursos, muitas vezes, também tem aí o problema da desinformação. Muita desinformação. A gente acompanhou aí que nos últimos 6 anos, nos grupos aí de Telegram, a desinformação cresceu mais de 150 vezes. Quer dizer, há muita gente ainda levando desinformação em relação a conteúdos aí de pessoas de autismo, em vez de ajudar a informar, né, de ajudar a sensibilizar, de se conscientizar e trabalhar de forma positiva nesta causa, pessoas acabam desinformando. Enfim, como é que a senhora vê esse problema também? Isso é real e muitas vezes essa desinformação é até feita por profissionais até da área da saúde. Lamentável. Né? Por isso que eu peço muito às famílias para que procure profissionais que trabalhem com a medicina baseada em evidência. Sim. Hoje, que nem, por exemplo, vamos tirar o glúten e a lactose do autista, que melhora o comportamento. Qualquer indivíduo que tiver uma intolerância ao glúten ou uma intolerância à lactose, seja ele autista ou não, ele pode ter um desconforto se ele for intolerante ou alérgico, mas isso tem como a gente diagnosticar. Sim. Né? Então, assim, existe muito mito em relação meu filho tomou a vacina e aí ele teve o autismo. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, voltou sarampo, voltou um monte de doença, porque foi um pesquisador britânico que levantou essa hipótese de ser a vacina que poderia ser um gatilho para o autismo. Isso é mito, né? O uso de metais é mito. Então, assim, tem muitos mitos que são passados como informação. Câmara hiperbárica para tratamento de autismo, né? Isso é passado também. Sim. Então, que nem, por exemplo, já imaginou você parar de vacinar? Essas doenças todas voltarem? É um mito muito sério e isso está mais do que comprovado. Então, assim, a gente tem que fazer uma medicina baseada em evidência, procurar profissionais que tenham essa linha de trabalho. E aqui em Bauru nós temos muita gente boa, tá? Tanto como profissionais médicos, como os profissionais da linha ABA, né? Que é o que a gente procura para estar tratando de forma precoce, intervenção, os indivíduos dentro do transtorno do espectro autista. Então procurem profissionais que possam te dar tratamento baseado em evidência. É muito triste, eu vou falar agora como mãe, eu ver o autismo sendo usado como moeda de troca ou de ganho, né, por muitos profissionais. Certo? Então, às vezes a família faz né, na hora que a gente tem um diagnóstico desse, a gente sai que nem louco, né? A gente quer fazer de tudo, né? Mas o que a gente tem que fazer de tudo é realmente para o nosso filho ter uma intervenção precoce, que hoje ainda está muito distante. Você sabe que com esse convênio da prefeitura, porque antes da gente ter esse convênio, a AFAPAB fazia só trabalho voluntário. Então eu atendia todas as quartas-feiras a comunidade de Bauru. E chegou crianças agora no convênio da educação que eu dei diagnóstico com 2 anos. Por esse trabalho voluntário. E chegou agora com 5, 6 sem nenhum atendimento. 4 a 5 anos em fila de espera. Meu Deus.
Nós, seres humanos, nós podemos nos desenvolver em qualquer fase das nossas vidas, mas o tempo ótimo para uma criança é até 5 anos de idade. Sim. Então, essas crianças perderam o tempo ótimo. Elas perderam a oportunidade de ter uma mudança de nível mais rápido. Não que isso não vá acontecer com o diagnóstico tardio, mas é mais trabalhoso, é mais devagar, é mais lento. Eu falo que se a gente não tivesse essa certeza que a criança melhora com a intervenção, por que a gente lutaria tanto? Para que eles tenham isso. Agora, doutora Kátia, aproveitando então, vamos combater a desinformação com informação. Sim. Né, para as pessoas que ainda, de repente, têm uma criança, possam aí ter um diagnóstico precoce, o que é muito importante, que a senhora acabou de afirmar aqui. Quais são aí as principais recomendações ou alertas ou atenção que os pais devem ficar atentos às crianças, os sintomas, vamos dizer assim, para que chame a atenção realmente dos pais? Sim, eu vou passar alguns sinais de alerta dos bebês, tá? E das crianças maiores também. Então, o principal sinal que uma mãe traz para a gente é que o bebê não olha para ela. Então, se você tem aquele bebezinho que a mãe vai dar mamadeira ou leite materno, a mãe fala assim, o meu bebê olha através de mim. O meu bebê, conforme eu sorrio para ele, eu tento estar fazendo uma interação com ele, parece que o meu bebê não está ali. Então, isso pode ser visto muito cedo. Nos Estados Unidos, eles já têm um aparelho que eles conseguem até modular como é que é o contato visual do bebê. Mas isso nós não temos aqui. Mas eu tenho mãezinhas que vêm procurar muito cedo pelo fato do bebê não olhar. A maioria dos bebês, entre 9 meses e 1 ano, eles fazem tchauzinho, eles mandam um beijinho. Muitos bebês dentro do transtorno do espectro autista não passam por essa fase. Os bebês dentro do espectro autista, eles podem ser muito irritadiços ou até muito apáticos. Então, são sinais que chamam a atenção também. A maioria das crianças chega para nós em torno de 2 anos pelo atraso de linguagem. Tá? Então, o que mais faz os pais procurarem o profissional médico é o atraso de linguagem. Mas antes disso, muitas coisas podem ser percebidas. O bebê, muitas vezes, ele não tem um brincar funcional. A mãe fala assim, doutor, eu dou tudo quanto é brinquedo para ele prefere pegar aquele barbante e ficar puxando. Ou o meu bebê, do nada, doutor, ele fica olhando as mãozinhas balançando. E ele começou a andar, e ele começou, doutora, com 1 ano e 6 meses. Um pouco atrasado, e na ponta dos pés. O meu bebê, ele gosta de enfileirar tudo, e muitas vezes é por cor. E qualquer coisa que saia da rotininha dele, doutora, a gente não consegue conter uma crise, ele é muito nervoso. Então, esses sinais nos trazem a criança, os pais nos trazem. O teste validado no Brasil, tá? Nós temos o teste que chama CARS, e nós temos também uma ferramenta de triagem que chama MChat. O MChat, muitas vezes, quando os pais vêm, eu até dou para os pais estarem respondendo. Então, é um teste muito fácil de triagem, não de diagnóstico. Sim. Mesmo com todo o conhecimento que eu acho que eu tenho, que eu acho que é muito pouco, tenho muito que aprender, eu gosto de seguir como é que se diz assim, o passo a passo. Os pais vêm me procurar com as queixas de atraso, então eu encaminho para a equipe multidisciplinar para a gente aplicar os testes, discutir o caso e a gente chegar a um diagnóstico. Porque apesar de existir hoje o exoma, que é um teste genético, em poucas vezes você vai conseguir isolar o gene do autismo. Quando você vê, por exemplo, um indivíduo com síndrome de Down, ele tem o fácies, tá? E também ele vai fazer um cariótipo e vai ter lá um probleminha lá no marcador do gene 21. Quando você tem uma síndrome de Rett, ele também tem algumas características, ele tem um gene único, o MCP2. O autismo não. O autismo é mais de 1.300 genes envolvidos. Nossa Senhora. Então, não existe um marcador único. Eu, inclusive, até fiz esse teste na minha filha, até pensando assim na parte hereditária da minha filha típica. Mas não deu nada. Que eu fiz em mim, no meu esposo e nela. Não deu nada porque ela não tem nada? Não, porque provavelmente o gene que desenvolveu o autismo nela ainda não foi isolado. É.
Então, assim, a parte de exame de sangue, tá? A não ser que a criança tenha uma síndrome e o TEA como sinais clínicos e comorbidade. Aí você pode isolar de uma forma mais específica essa síndrome. Mas quando os pais não têm muito recurso para despender, o pai pagar um teste que custa de 8 a 10 mil reais, ele vai gastar isso com terapia. Porque o padrão ouro para diagnóstico de autismo é clínico. É observação e aplicação de testes por um profissional ou por vários especializados. Tá. Bom, doutora Kátia, no início do mês aí, para ser mais preciso, no dia 2 de abril, foi lembrado mais uma vez aí, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E um tema muito interessante esse ano, informação gera empatia, empatia gera respeito. Realmente ajuda a conscientizar com um tema como esse? Com certeza que ajuda, né? Porque eu acho assim, a empatia, ela vem do conhecimento. Então, a minha equipe está fazendo muitas palestras em escola, nós fizemos no Centro Espírita, no final de semana que passou, porque, de repente, a mãezinha fala assim, doutora, eu vou num lugar, eu fui fazer uma palestra até num condomínio, porque assim, as pessoas às vezes elas não entendem porque que aquela criança está se jogando no chão, tirando a roupa, sim, fazendo birra, que na verdade no autismo são crises, existe um diferencial, né? Então, o conhecimento, ele traz empatia. Peraí, não, essa criança é autista, nós vamos respeitar. Isso, na minha opinião, tem melhorado muito. Tá. Eu acho que ainda existe o cordão, né? A identificação. E as mães, elas pegam, doutora, agora eu posso tirar aquele cordão? Porque é muito difícil eu ir com meu filho numa fila, as pessoas ficam olhando o comportamento dele. E com o cordão, as pessoas já identificam. Sim. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa fantástica. Então, as pessoas saberem que aquele indivíduo é autista. E que ele pode estar fazendo aquele comportamento por muitas coisas que estão acontecendo no meio que nem a própria mãe consegue identificar. E muitas vezes nós profissionais também não conseguimos identificar. Então é importante sim esse tema. Tá. Agora, doutora Kátia, aproveitando a experiência vasta da senhora, comenta-se que há graus, leve, médio ou grave, enfim, tá umas características de cada tipo de grau sim. Das pessoas. No DSM-5, tá? E o CID-10, se fala em nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, de suporte, tá? Que seria leve, médio e grave. Então, isso significa o quanto de suporte esse indivíduo precisa. Então, o nível 3 é aquele indivíduo que geralmente é totalmente averbal, ele tem uma dificuldade muito grande na comunicação, ele não tem independência de atividades de vida diária, ele precisa do outro para tudo. Então, esse é o nível de suporte 3. Ele pode ter muito mais comportamento que a gente chama de disruptivo, que é as chamadas crises, porque ele tem muito mais dificuldade em ser entendido, e isso desencadeia. Então, os indivíduos, dentro do nível de suporte 3, ele pode ter mais essas crises. O suporte 2, ele já não precisa tanto de apoio, tá? Mas ele já tem alguma comunicação, ele já não tem tanto comportamento disruptivo, ele já pode ter até alguma independência de atividade de vida diária, como ir no banheiro, sair da fralda, tudo isso. Suporte 1. O suporte 1 é um antigo síndrome de Asperger, né? Muitas vezes as mães vêm e falam, o meu filho é Asperger. Por quê? O indivíduo com síndrome de Asperger, ele não tem deficiência intelectual. Ele é um nível de suporte 1, ele pode ter até muitas vezes altas habilidades, que é confundido com hiperfoco, que é outra característica que o indivíduo do autista tem. Mas o nível de suporte 1, o que mais realmente é comprometido, como é em todos, tá? É a parte da interação social. Então, mesmo ele tendo inteligência preservada, independência de atividade de vida diária, ele tem uma dificuldade muito grande em comunicar. E eu acho, assim, sabe, que o nível de suporte 1 ele é muito negligenciado. Não, mas ele é suporte 1, ele pode fazer tudo. Eu falo para as mães que não. E ele muitas vezes tem um diagnóstico muito mais tardio.
Na maioria das vezes. Do 1, se não é tratado, pode passar por 2 ou 3, né? Pode. E muitos indivíduos nível de suporte 1, eu mesma, como médica, teve pacientes meus que eu não dei diagnóstico. Eu fui dar com 12, 13 anos, quando as exigências sociais aumentaram. Esse menino sempre teve autismo, porque autismo é neurobiológico, genético hereditário, tá? Mas o suporte 1, ele vai indo, ele é meio esquisitinho, ele é meio diferente, mas ele vai. Só que na hora que chega na adolescência, aí explode, porque aí precisa de muita interação social. A gente vê que até as crianças chamadas típicas têm uma dificuldade muito grande para se integrar nos grupos. Os indivíduos com TEA também. Eu morro de dó quando as meninas, principalmente elas falam assim, doutor, eu treino para ficar no meu grupo de amigas no dia seguinte, o que eu vou falar e como eu vou me comportar. Eu tenho que treinar, porque eu não consigo entender aqueles assuntos e interagir. Certo. Então, essas são as classificações. Agora, a partir de fevereiro desse ano, não é mais o F84.0, o nível de suporte 1, 2 e 3. O CID já mudou, agora é CID 11, vai ser outra classificação, mas ainda não se fala muito. A gente fala muito ainda dos níveis de suporte. Tá aí, estamos tendo uma aula aqui, né? E quebrando, inclusive, barreiras, preconceitos, orientações, informações precisas e oficiais. Mas mesmo diante de todo esse cenário real que o país vive, que o mundo vive, ainda há pessoas que acham que o autismo é modismo. Sim, é modismo, né? Muitas pessoas falam. E tem também o outro lado da moeda, né? Que é uma coisa que eu fico muito triste, né? Muitas pessoas mascarando ter transtorno de espectro autista na vida adulta, né? Então, às vezes a pessoa teve uma vida normal, a vida inteira, e de repente ela se coloca como autismo. Então, para você dar um diagnóstico de autismo na vida adulta, o que o profissional tem que avaliar o nível de sofrimento desse indivíduo. O quanto ele sofreu até chegar a esse diagnóstico, o quanto foi difícil para ele. Eu tenho um amigo meu que depois de muito tempo eu tive coragem de falar para ele que ele era autista, né? E ele começou realmente a se tratar, ele mudou a vida dele, acabou o sofrimento, porque as pessoas também que conviviam com ele começaram a entender por que ele se portava daquele jeito. Então não é modismo, mas se tem que ter muito critério diagnóstico, né? Critério diagnóstico, aplicar ferramentas. Nós temos ferramentas para adolescente, para adulto, elas têm que ser aplicadas de uma forma adequada. E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra modismo, porque isso às vezes pode gerar uma certa, assim, não valorizar tanto pelo poder público a importância de que realmente aumentou. E a outra pergunta, por que aumentou? Né? Primeiro, o jeito de dar diagnóstico. Em 1943 era esquizofrenia ou psicose. Não se falava em autismo. Aí veio pesquisadores que começaram a falar. É a partir de 2013 que veio o DSM-3, que aí se começou a dar o diagnóstico de forma mais adequada. Tanto que a minha filha foi diagnosticada como deficiente mental. Porque hoje em dia não se fala mais isso, é deficiência intelectual. A minha filha ficou com esse diagnóstico de deficiência mental até 8 anos. E eu passei ela com os melhores especialistas do país. Até que um certo dia, no meu consultório, à tarde, eu recebi a primeira revista do Jornal de Pediatria falando primeira ferramenta validada no Brasil para diagnóstico de autismo. E eu apliquei na minha filha. E aí eu dei o diagnóstico dela e eu tive que brigar muito com os profissionais. Mas a sua filha, ela é muito comunicativa, ela quer abraçar todo mundo. Lógico, se a minha filha entrar em qualquer ambiente, ela quer abraçar, agarrar, pegar aquilo que a pessoa está comendo. Comportamento inadequado. Então existia aquela confusão que autista não interage. Não é todos que não interagem, mas muitos interagem de forma inadequada. Né? Então, assim, a gente tem que saber dar o diagnóstico para a gente ter o direito desses indivíduos garantidos. Sim. Muito importante. Olha, outros esclarecimentos aí para todos os nossos telespectadores. Agora, a senhora tocou recentemente aí em relação ao diagnóstico tardio. Quais são os impactos para quem aí acaba tendo um diagnóstico tardio? Então, será que a minha filha não poderia ser o nível de suporte 1 hoje? Se ela tivesse tido um diagnóstico com 2, 3 anos? Mas a senhora, como mãe,
obviamente a senhora não se culpa por isso, né? Não, eu não me culpo, porque eu acho que eu fiz tudo. Sim. Tudo estava ao alcance da senhora como mãe. Mas ela não tinha diagnóstico. E eu conheço ela, e conheço a filha dela. Tive Entendeu? o prazer de conhecer na própria FAPAB. Então, assim, é muito difícil. Né? Porque a gente sabe que as crianças melhoram, mas quando elas são tratadas de forma adequada. Sim. Né? Então, uma coisa que eu acho que a gente não pode também é aquela... Eu gosto muito da televisão, eu acho que ela traz informação. Mas que nem teve uma novela uma vez que a menina começou a novela, ela fazia xixi na cama, ela tinha estereotipia, ela fazia um monte de coisa, no final da novela ela casou. Então a gente não pode... Lógico que o indivíduo pode chegar nisso tudo. Sim. Mas a gente não pode fantasiar o autismo. Fugir da realidade. Existem muitas mães ainda, como eu, que têm um filho do nível de suporte 3 em casa. Existem muitas mães como você, que o seu filho fica só 1 hora na escola e mandam você ir buscar. Muitas mães como você, que o seu filho não faz o soninho na escola, não deixa as outras crianças dormir e ele tem que ir para casa. Então existe muito dessas mães ainda, né? E o diagnóstico precoce, a gente pode mudar a história dessas crianças, a gente pode fazer uma terapia de forma adequada, a escola pode acolher de uma forma adequada, e eu sou muito grata aos educadores, Sim. muito grata, porque os educadores são os que mais rápido nos encaminham as crianças, às vezes até mais rápido que o próprio pediatra. Por quê? Porque eles podem observar essa criança todo dia, junto com os pares da mesma faixa etária. Então, eles percebem. Então, os educadores, eles nos encaminham mais rápido que todos. Eles percebem, às vezes eles vêm perguntar, doutora, como é que a gente chega na mãe para falar? Porque muitas vezes, do mesmo jeito que tem aquela família que quer agir rápido, tem aquela família que quer. É o tempo dele. O irmão também falou com 3 anos. Entendi. Então, a gente tem, nós como famílias... Eu muitas vezes, para mim não perder a criança, quando eu vejo que tem a resistência dos pais, eu falo assim, vamos agir naquilo que não está bom? Olha, ele tem 3 anos e não está falando. Vamos agir nisso? E aí a gente aplica os outros testes? Porque já teve famílias, eu nunca falo autismo na primeira consulta, tá? Mas você assusta a família, muitas vezes. Porque a família vem buscando que você fale outra coisa. Tem. E eu não vou incriminar, porque teve uma época que eu cheguei a dar café para a Laura, para ela ir mais ativa na consulta do pediatra, porque eu também não queria, do neuro, porque eu não queria que falasse que a minha filha era autista também. Então eu entendo. Sim. Só que nisso a gente perde tempo. E tempo eles não têm para perder. Sim. Então a intervenção e o diagnóstico precoce é uma missão de todo mundo, da família, do médico, do educador, né? E do poder público, poder ajudar essa criança a chegar. Hoje, uma fila para um neuroinfantil, no Brasil em geral, não vou dizer só em Bauru, chega a 2, 3 anos. É lamentável. Para essa criança conseguir chegar num neuroinfantil, numa equipe multidisciplinar. Então, nós estamos ainda muito longe de... Quer dizer, está exatamente na contramão do que a senhora disse no início. Totalmente. Que a criança tem que ter um diagnóstico até 2 anos, se demora mais 2 anos só para ter o acesso à primeira consulta, tempo perdido, né? Exatamente, foi o que eu falei para você. Crianças que eu dei diagnóstico com 2 anos estão chegando com 5, 6 agora, sem ter tido nenhuma intervenção. Agora, a senhora elogiou bastante a questão da equipe da educação. A senhora sente na prática aí que realmente... Os professores estão se capacitando, estão tendo essa oportunidade de conhecer também mais o autismo para poder ajudar nesse processo de detectar quanto antes o problema? Sim, tanto que a nossa equipe da FAPAB, com esse convênio da prefeitura, praticamente uma vez por mês eles estão dando curso para professores. Eu acho que ainda teria que ter mais. Certo. Eu acho que cada escola tinha que ter um profissional que fizesse o curso de gerenciamento de crise. Então existe isso. Lá na FAPAB a gente deixa 1 por período. E na sede 2 também, que é um profissional, e existe isso também, um profissional especializado, porque a maior angústia dos professores é, doutor, o que eu faço na hora da crise? Doutora, como é que eu faço para antecipar para ele não ter crise? Isso é um estudo. Sim. Um estudo daquela criança e do ambiente. Então, o que na minha opinião, lógico, a FAPAB não vai ter vaga para todo mundo, muitas crianças não precisam ir para uma escola especial, tanto que o nível de suporte 1 vai para a intervenção e mantém na escola, mas era interessante ter uma sala sensorial, que é uma sala própria, um ambiente mais calmo, que possa esse aluno, né, voltar da crise que ele começa.
ter uma pessoa que tenha experiência em gerenciar crise. Não é assim, infelizmente, por mais que a minha equipe tente, não é só palestras esporádicas que vão dar esse treinamento, mas já ajuda. Então, os professores estão indo atrás disso. Agora, é muito difícil uma classe, eu falei para você, que as nossas classes é no máximo 5 por sala. E, dependendo da turminha, 2 ou 3 para ajudar. A professora, monitor e estagiário. Como é que uma professora, que muitas vezes ela tem uma classe com 30, 40 alunos, e às vezes não tem, aquela criança não tem um auxiliar de sala, como é que ela vai conseguir dar todo esse atendimento? É difícil. Não é? Muito difícil. Então, assim, é difícil. Então, a gente precisa, tem muita coisinha ainda para alinhar, mas eu acho que a educação, pelo menos aqui de Bauru, deu um passo. Né? A gente precisa melhorar muito na saúde. Né? Para a parte dos encaminhamentos, para eles chegarem, né, no profissional, para você ver bem, nos convênios, nós só temos praticamente 2 neuroinfantil no convênio da Unimed. Poxa. E aí? Então está difícil até nos convênios. Exatamente. Né? Agora, doutora Kátia, fala para a gente um pouquinho do dia a dia, na prática do trabalho da FAPAB. Então, o dia a dia na FAPAB é a escola, né, com esse atendimento de educação especial em 2 turnos. Na sede 2, a gente faz a intervenção ABA, né, então as crianças passam, dependendo da necessidade, o número de sessões que as crianças precisam, né, e assim, a gente não consegue manter esses 2 serviços só com esse recurso do convênio. Então, o nosso dia a dia é matar 1 leão ou 2 por dia. Né? Então, assim, a FAPAB, para sobreviver, ela faz muitos eventos. Né? Nós não temos muitos parceiros fixos. A gente tem a Unimed, né, que é uma empresa que nos ajuda mensalmente, a Plazútil, né? Mas assim, a gente não tem muitas empresas que, por exemplo, possam estar dando... Muitas fazem, né? Que nem, por exemplo, nós temos a Mectrol, que faz o almoço beneficente, o Confiança, que faz o almoço beneficente. Nós temos os Rotaries, Lions, aqui de Bauru, que nos dão muito apoio. Ó, o Rotary Parque das Nações deu um parque para a FAPAB. Poxa. Né? Coisa maravilhosa. Então, assim, existe muita coisa sendo feita na comunidade para nos ajudar no dia a dia. Mas ainda a gente tem que correr atrás de evento, né, para a gente poder estar dando esse suporte. Eu sou testemunha, como eu falei, Dona Kátia, com a equipe dela, com parte da equipe dela, está sempre na Câmara Municipal, tentando sensibilizar o Poder Legislativo, em busca de emendas impositivas, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual e até federal. Então, para quem é assessor de parlamentar, vereador, deputado estadual, federal, está aí uma entidade séria que tem, obviamente, sonhos, né? E a gente vai agora saber quais são esses projetos importantes, necessários para, não apenas para cuidar dos alunos que já estão lá, mas no sentido exatamente de ampliar, porque a demanda é enorme. Fala para a gente quais são os projetos do futuro aí que a senhora está trabalhando juntamente com a sua equipe. Então, um projeto que nós já estamos batalhando por ele há 2 anos, né, é a construção de uma sede nova, né? Nós estamos aí alinhando, né, com uma equipe que talvez vá nos ajudar nisso, né? Sair do papel o sonho da sede nova, e lógico que nessa sede nova nós vamos poder dar muito mais atendimentos, né? Nós vamos começar agora, daqui uns 15 dias, o projeto Semear. É um projeto que nós fomos contemplados pelo CDMCA. Tem hora que eu me confundo nas siglas. Tanta sigla, tanta letra. Nós vamos dar a terapia para mais 80 crianças, né, que vão por esse projeto. Então, tem muitas crianças, porque assim, por esse convênio que nós temos da prefeitura, se a gente der a terapia, a gente não consegue da escola e vice-versa. Então, tem muitas crianças na nossa escola que estão sem terapia no contraturno. Com o projeto Semear, nós vamos poder dar atendimento e terapia. Porque assim, gente, não é só dar remédio, né, para acalmar comportamento. Se você não fizer terapia, cada vez mais remédio, não é isso que a gente quer. Então, as nossas crianças da escola vão ter prioridade no projeto Semear. Concomitante a isso, nós esperamos, né, que com a construção dessa sede, que nem eu comentei no começo, a gente não consegue acolher mais que 62 crianças na escola hoje, né? Então, com esse aumento da sede, a gente espera aumentar
esse número de crianças na escola e também na terapia. E uma população que nós estamos muito preocupados: adolescente, adulto autista e mães. É muito difícil você atender uma mãe sem nenhum dente na boca e você fala, mas você quer que eu tento ver na Facop para você conseguir arrumar os dentes, fazer essas coisas? Doutora, a hora que eu deixo ele aqui na escola é a hora que eu vou trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Na outra parte, eu não tenho tempo, eu fico com ele porque ninguém fica. Ninguém fica com ele, ninguém aguenta ficar com ele. Então, um projeto que nós temos no Centro Dia, que é um projeto que já está pronto, tá? O projeto está prontinho, é o acolhimento dessas mães, o acolhimento do adulto autista e o acolhimento do adolescente autista, que essa população, os pequenininhos, está gatinhando, mas está gatinhando. Essa população não tem nada. Então, nós temos esse projeto pronto, nós já entregamos para a nossa prefeita. E agora, no dia 28 de abril, na sede 2, nós vamos fazer uma reunião com as mães de adolescentes e adultos. Não é só a mãe de adolescente e adulto que pode participar dessa reunião aberta, porque o seu filho vai crescer. Se Deus quiser, o seu filho vai se tornar um nível de suporte 1. É isso que a gente quer. Mas o seu filho vai crescer e ele pode precisar desse apoio do Centro Dia. Então eu convido as mães no dia 28/4, tá? Na rua Fuas de Mato Sabino, quadra 3598, vai ser a nossa reunião. Vocês podem entrar em contato no 3223-2569. Nós temos lá a Camila, que é a nossa educadora, que está lá pegando os nomes para confirmar o dia da reunião. Porque para nós mostrarmos quantas somos mães, para a gente tentar batalhar pelo Centro-Dia. Se nós conseguirmos o Centro-Dia, daí nós podemos conseguir a residência assistida, o trabalho assistido. Os nossos meninos nível de suporte 3, eles podem até ter habilidades físicas, mas eles não vão conseguir com o mercado trabalhar, empacotar, eles não conseguem conviver com esse meio. Mas eles podem ter trabalho assistido, isso é um sonho grande. Eu penso numa padaria para as meninas, num lava-jato para os meninos, né? Alguma coisa que eles possam trabalhar sendo assistidos, com alguém responsável, mas eles serem produtivos, porque apesar de ser nível de suporte 3, eles entendem, às vezes a gente dá alguma coisa para eles fazerem na FAPAB, fala que vai vender nos eventos e dá o dinheirinho para eles ficam muito felizes, porque eles produziram. Muitos deles entendem e eles querem produzir, né? Então, o trabalho assistido é um sonho também, que está nesse projeto. E por final, a residência assistida. Qual é a outra realidade? A mãezinha idosa com o seu filho adulto e que não tem ninguém na família que possa ficar com esse filho quando ela faltar. E a gente sabe que esses centros em São Paulo existem, né? A AMA tem residência assistida, então não é um sonho só de Bauru. Isso já existe em outros locais e nós podemos brigar por isso. E o sonho maior é que o terreno todo, onde fica esse terreno que nós temos a doação hoje, nós já protocolamos esse pedido, possa ser para nós realizarmos todos esses projetos. Mas nós não precisamos construir o ambiente físico para já começar esses projetos. Nós podemos alugar uma casa, né, adequada, mas nós precisamos de recurso do poder público. Vontade nós temos, capacidade nós temos, honestidade nós temos, nós precisamos de recurso. Agora, doutora Kátia, até para a população entender um pouco a dimensão, eu até participei indiretamente, em alguns momentos até diretamente dessa luta da construção da sede, da doação do terreno, que é bom lembrar um pouco disso. Quer dizer, em primeiro lugar, foi uma dificuldade grande em relação da documentação para conseguir a doação do terreno. Mas fala um pouco para a população desses projetos, já que os projetos estão prontos, da parte orçamentária. Quanto é que custaria cada projeto desse? O projeto da sede, que seria inicialmente a escola, está pronto. Um arquiteto maravilhoso fez o projeto para a gente, né? O projeto ficou lindo. Um outro engenheiro da Caixa Econômica, o arquiteto foi o Gustavo, fantástico, ficou lindo o projeto. Um engenheiro da Caixa Econômica fez para a gente o orçamento. Hoje, a sede para as terapias, ela ficaria em 1,5 milhão.
E esse orçamento é de novembro de 2024. Então, para a obra sair, tá, seria esse valor, 1,5 milhão. Nós estamos em contato com alguns parceiros na esperança que esse projeto pronto saia do papel. O projeto de adolescente e adulto, o que está pronto é o projeto de como implantar. Né? Hoje, para a gente implantar esse projeto de adolescente e adulto, seria um recurso de 1,5 milhão. Não no físico, mas para implantar, com Sim. tudo que a gente gostaria de colocar lá. Que nem aconteceu com a educação. A educação alugou um imóvel maravilhoso para a gente. Sim. Vem junto com a verba, né, para o atendimento. Esse 1,5 milhão que a senhora diz é em relação ao custeio, né, do projeto. Do custeio do projeto. Por ano esse valor? Por ano. Certo. Tá? Então, o projeto ele é pronto. Então, é um projeto que vai ter academia, que vai ter físio, que vai ter fono, que vai ter educador, que vai ter música, que vai ter educador físico. Então, assim, é um projeto completo. Tudo bem que muitos a gente pode... Mas a gente vê, assim, que voluntariado, às vezes, é uma coisa difícil de você manter um compromisso. Né? Então, a gente fez esse projeto todo com o custo de cada profissional e tudo que vai precisar para implantar. Ele está prontinho. E o Centro-Dia? O Centro-Dia, que é esse projeto, de 1,5 milhão para implantar. Tá. Em torno de 1,3 milhão, 1,5 milhão é a obra física da sede nova. Tá. Que é nesse terreno que a gente já está no nosso nome. Qual é a metragem desse terreno? 680 metros quadrados. E a senhora ainda está pleiteando uma outra área exatamente para integrar todos esses projetos. Porque assim, esse local que fica esse terreno, ele é um quarteirão. Sim. E nós já investigamos, né, mandamos um papel solicitando lá se esse terreno é todo da prefeitura, e ele é. Todo. Aí a gente fez um ofício pedindo, né, uma extensão. Extensão não, uma nova doação. Porque se a gente pedir extensão, me explicaram que aí pode prejudicar o que já está doado. Eu falei, não, foi muito caro para fazer isso. E a gente tem muita boa vontade, né, dessa parte política e econômica, mas a gente tem muito pouco conhecimento. Sim. Então, às vezes as pessoas, não, Kátia, não é assim, é desse jeito que tem que falar. Porque às vezes a gente não sabe também, né? Sim, claro. Então, a gente tem pessoas muito boas, de muita boa vontade, nos apoiando, né? Que bom, que bom. Bom, até dia 30 de abril, a FAPAB está aí com uma campanha especial. Fala pra gente dessa campanha. Oh, que coisa maravilhosa. O Lelos, gente. O Lelos que tem aqueles lanches maravilhosos. O Lelos fez uma campanha que a gente fala do sanduíche do amor, né? Porque a FAPAB, o nosso slogan é somos movidos pelo amor. O Lelos entrou nessa campanha do sanduíche do amor. Então, assim, nós já estamos vendendo, é o sanduíche top do Lelos, que eu não vou saber direitinho qual o sabor agora, tá? Mas é o top deles. É R$30 e o Lelos só vai tirar o custo, todo o resto vai ser revertido para a instituição. Então, nós estamos vendendo 400 convites. A retirada desses sanduíches do amor vai ser do dia 20 agora até o dia 30 de abril. Certo. Tá? Então, pode comprar os convites com a gente na sede 1 ou sede 2, ou entrar em contato com o 3223-2569, ou ir até as sedes pegar o sanduíche, né? E aí, o voucher, né, o convite, Voucher. e aí você vai estar ajudando a FAPAB comendo o sanduíche maravilhoso do Lelos. Ao longo do ano, a gente sabe que a FAPAB, né, fez a caminhada outro dia aí também. Enfim, faz outros eventos. Tem algum outro evento programado até o final do ano? Vários. A caminhada quem fez foi o Lions Autismo Bauru. Sei. Né? A FAPAB, a Sorri, a APAI, os pais, todo mundo participou junto, mas veio deles. A iniciativa né? foi Iniciativa do Lions Autismo Bauru. Nós temos vários eventos engatilhados. Vem aí logo, logo o Sanduíche Bauru, que a FAPAB já está lá. Tá? Aí nós vamos ter, gente, ó, presta atenção, hein? Essa data, todo mundo já está me perguntando. O famoso chá beneficente da FAPAB. Olha. Né? Vai ser o dia 18 de setembro. Já tem data marcada na casa do médico. Aí depois, em outubro, nós vamos fazer o almoço da Mectrol. E em dezembro, o almoço do Confiança. Então nós já temos a nossa agenda. Calendário anual. Calendário anual. Porque nós temos uma grande dificuldade, né? Sim. 70% das nossas mães são solo. Chega na hora de fazer os eventos, nós temos muito pouca ajuda
física, humana. Então a gente tenta engatilhar essas datas com muita antecedência para tentar voluntários. Tá. Porque nós somos poucos para trabalhar. A senhora falou uma coisa importante que até ficou emocionada naquele momento. Essa questão da mãe que muitas vezes ela tem que fazer uma escolha difícil, né? Porque ou ela olha para a parte econômica em casa para ajudar no orçamento do marido, ou mesmo que não seja casada, da questão econômica de cuidar da família, ou fazer um tratamento adequado do autismo. Quer dizer, muitas vezes tem que parar de trabalhar para cuidar do filho, né? Exatamente. Por isso que eu falo, se a gente tivesse o centro-dia, olha quantas mulheres poderiam ser mais produtivas. É. Né? E eu, assim, eu tô batalhando muito, sabe, por esse centro-dia, até por uma coisa pessoal. A minha filha está com 22 anos. Eu tenho mais 5 lá com essa faixa etária. Um deles é ele e o irmão. E a mãe é uma guerreira que está lutando contra o câncer e vai vencer. Eu sei que vai. Mas ela não tem... Os meninos estão lá na escola, mas são adultos lá na escola. Né? E eu penso muito nessa mãe. Muito. Olha quantas histórias estão sendo reveladas aqui hoje, né? Eu penso muito nessa mãe, nesses meninos. Então, né? uma mãe com câncer, com filhos, né, com o transtorno espectro de autismo. Imagine, a gente às vezes, né, doutora Kátia, por coisas muito mais simples, acaba reclamando da vida, Sim. né? Às vezes se esquece, muitas vezes, também da tenho... fé. Fala da importância também espiritual nesses casos. Sim, com certeza. Essa minha amiga querida que está lutando aí, o que leva ela é a fé. É uma pessoa que você chega perto, apesar disso tudo, ela está ali brilhando, lutando, sabe? Está fazendo reação à química, um monte de coisa, mas está ali, por fé. Certo. Por fé. E assim, não somos todas, né, que temos a felicidade de ter um companheiro. Eu tenho um grande companheiro, que se não fosse ele, eu não faria nem um terço do que eu faço. Né? Tá aí, maridão, reconhecimento público, hein? Mas não são todas que têm. Né? Com certeza. Então, a maioria das nossas mãezinhas não tem um companheiro, não tem um apoio. Então, eu queria que esse centro-dia fosse esse apoio. Sim. Que seria esse apoio que elas não têm. Que elas pudessem ter um psicólogo na hora que tem um diagnóstico para poder conversar, que elas tivessem uma orientação dos direitos que elas pudessem ter. Então, assim, eu acho que a gente pode lutar por isso e conseguir. Mas recurso é muito difícil. Que nem eu estava falando lá na FAPAB, eu falei, olha, gente, se as pessoas que forem nessa reunião não abraçar a luta junto, nós, né, não temos pernas para lutar por tanta coisa a mais. A gente precisa de ajuda. E, aliás, um tema importante. A senhora não acha que realmente, não apenas nessa área, mas parece que a população reclama, sente o problema. Nós até recentemente fomos fazer uma matéria aí em relação a ouvir quem usa o transporte público coletivo no dia a dia. As pessoas muitas vezes reclamam até do preço, do aumento que vai ter em breve aí também, sabe que vai ter um impacto no bolso lá. Mas olha, eu vou falar para a senhora, nós jornalistas tivemos dificuldades em gravar pessoas que usam diariamente o ônibus, mas não quiseram se manifestar. A população não está distante do que toca no seu dia a dia? Eu acho que é aquela coisa, né? Sair da área de conforto. Né? Tá muito difícil para as pessoas saírem à luta pelos seus direitos. Saírem da área de conforto. É que eu falei muito, né, antes da caminhada, eu falei, gente, vamos encher, tudo bem, até que tinha bastante gente, mas vamos encher aquela Getúlio, já que nós não temos uma estatística bauruense de quantos somos, vamos lá mostrar quantos somos. Sim, mostrar força, a união. E você vê que muita gente não saiu da área de conforto para ir numa passeata em prol, passeata não, uma caminhada em prol do autismo. A senhora acha que também as pessoas são um pouco vítimas de um processo que muitas vezes parece que não chega a lugar nenhum para levar as pessoas a não ter mais esperança? Sim. Eu acho que isso daí pode acontecer também, né? Mas é isso que a gente não pode perder. Sim, a esperança. Porque assim, eu acho que é por pessoas que não perdem a esperança que a gente consegue as coisas. Tem os grandes líderes, né, mundiais, tiveram luta, alguns até morreram por uma causa, né? Exatamente. Né? Então assim, se a gente não tiver esperança, como é que a gente vai conseguir? Eu falo assim, né? Se a gente não tivesse tido tanta esperança, quantas vezes a FAPAB não teve para fechar? Mas a gente ali, vamos. E não fechou e não fechará. E não fechará. Né? Agora, além da história dessa senhora aí, sua amiga, que
Até eu estou sensibilizado, né? Uma pessoa com uma doença grave, que é um câncer, e ainda com filhos aí com transtorno. Tem alguma outra história que marcou muito nessa longa carreira dedicada à causa da senhora? Tem muitas histórias, tem histórias todos os dias, né? Tem crianças que foram adotadas, né? E depois foram mandadas de volta para o abrigo. Poxa. Né? Então, assim, está aumentando muito o número de crianças com TEA nos abrigos. Né? Porque muitas vezes a própria família não consegue cuidar e elas são adotadas e voltam para o abrigo. Então, essas histórias é todo dia. Tanto na AFAPAB, eu também trabalho no serviço público, né? Como no serviço público. A gente vê o resultado desse não cuidado. Né? Então, histórias a gente tem todos os dias. Muitas. Doutora Cátia, nós estamos chegando aí ao final dessa conversa séria, importante. Espero que nós tenhamos aí contribuído em tocar você que está aí do outro lado para a causa da FAPAB. E como a doutora falou, né, fiquem mais atentos aí aos filhos, netos, enfim, qualquer parente ou vizinho ou amigo, né, que realmente é um problema que não é modismo, como deixou bem claro aqui, né? É um problema sério, que aumenta, que cresce a cada dia, assim como cresce também a vontade de pessoas dedicadas à causa, como a doutora Cátia, que vive essa experiência na própria casa, né? E é aquilo que a gente sempre fala, a gente também fez uma entrevista recentemente com a doutora Débora, do Hospital Estadual, e com outras pessoas, doutora Cátia. Sim. E é tal negócio, só sabe o que é fome quem passou fome. Né? Então, quer dizer, a senhora que viveu e vive, né, esse desafio, que já não é mais um desafio, mas, né, todo o amor que a senhora dá à sua filha Laura, como aos outros alunos da FAPAB, eu imagino que a senhora se coloca no lugar, como a senhora mesmo se emocionou, de outras mães, né, que vivem esse problema. Ainda a senhora pode ser considerada uma pessoa privilegiada, porque a senhora é uma médica conceituada, formada, teve esse chamamento, né, lá atrás para cuidar bem até hoje da sua filha. Mas como a senhora bem lembrou, pessoas aí vulneráveis, famílias com menos poder aquisitivo, desempregados muitas vezes e que têm esse problema em casa, né? Exatamente. É por essas famílias, por essas pessoas que a gente está lutando, que a gente está tentando ter um local onde essas pessoas possam ter toda a atenção que elas precisam. Agora, uma mensagem final para mexer realmente com o nosso telespectador e voltar a fazer o convite aí com relação à campanha da senhora até o dia 30. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer às famílias: percebeu que alguma coisa não está indo bem no marco de desenvolvimento do seu filho? Procure ajuda, procure intervenção. Não existe o tempo dele, tá? A gente tem que intervir quando a criança não está desenvolvendo de forma adequada. Isso é um ponto crucial. Lembrando que esses indivíduos, quando têm intervenção precoce, evoluem muito e eles podem ter aquilo que todo pai e mãe quer: autonomia. O que nós queremos para os nossos filhos? Autonomia e que eles sejam felizes. Então, quanto mais rápido a gente intervir, melhor. É essa mensagem que eu queria deixar para as famílias. Para os empresários: olhe para nós. Nós somos pequenos, mas a gente pode fazer muito e crescer muito. Ao poder público: olhe para nós também. Nós temos vontade, capacidade, honestidade e nós podemos ajudar a população de Bauru. Então, essa mensagem que eu queria deixar. Eu queria deixar um agradecimento a você, né, a todos que nos dão, né, a possibilidade de estar falando sobre esse assunto que é tão importante. E queria convidar novamente a todos para essa ação do Lelos, né? Você pode adquirir o seu convite na FAPAB, aproveite lá para conhecer a gente e poder ajudar a mais essa campanha para ajudar mais as pessoas. Tá, então, nosso muito obrigado à doutora Cátia Caputo, cofundadora da FAPAB, desde 2009 dedicada a essa causa aí. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito ao nosso convite. A você, telespectador, que ficou acompanhando, que vai ter a oportunidade de rever, inclusive, o Viva o Voto. Em breve nós voltaremos com mais uma edição do Viva o Voto, um programa que vai muito além das urnas e também é de cidadania.
participe ativamente e efetivamente do dia a dia da comunidade bauruense. Forte abraço a todos.